Aleluia, glória a Deus. Pastor Carlos Souza, seja bem-vindo, a casa é sua. Estamos muito felizes com a tua presença. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Parece que para alguns não está muito boa, não, né, gente? Boa noite, irmãos. Aí, melhorou. Paz e graça do Senhor Jesus sobre todos. Você já deu um sorriso para essa pessoa que está do seu lado? Dê um sorriso para ela e diga assim: você vai viver a melhor semana da sua vida. Amém? Quem vai viver a melhor semana da sua vida aí? Já está começando muito bem, porque você está na casa de Deus nessa noite. É com muita honra, muito prazer que nós estamos aqui hoje. Trago um abraço da minha esposa, pastora Marcela, de toda a nossa família, da Igreja Evangelho da Graça de Deus, situada lá em Uberlândia, interior de Minas. Você indo daqui para São Paulo, com certeza vai ter que passar por Uberlândia. Depois de Cristalina, Catalão, Araguari, Uberlândia. E Uberlândia, nós ficamos ali na rua Nosso Lar, esquina com a rua Netuno, no bairro Jardim Brasília. Lembrou de Brasília? Jardim Brasília, está a nossa igreja. Você perguntou pela Igreja do Povo Barulhento, eles vão te falar onde que é, rapidinho, tá? E ali nós temos tido a graça de Deus de estar trabalhando para construir um templo, enquanto Deus tem edificado a sua igreja. Dê-nos a honra da sua visita estando ali. É convidado também até a se hospedar conosco, se assim você desejar. Como vocês estão fazendo jejum de churrasco, eu acho que você vai passar uma certa dificuldade lá com a gente. A gente gosta muito de assar uma costela, lá violento, uma costela gaúcha, mas, né? Oi? O Flávio já teve a oportunidade, irmãos. Inclusive, no dia ele teve que pedir perdão ao Senhor, porque cometeu o pecado da glutonaria. Mas foi algo maravilhoso, né, Flávio? O Flávio já esteve lá com a gente. Estão todos convidados. Queria agradecer a Deus, na pessoa do pastor Davi, todos os demais pastores aqui da igreja, o pastor Roger e o irmão Renilton, gente boa todo tanto, mesmo ele falando mal de mim, mas ele fala na frente, não é pelas costas, né? Então tá bom. O irmão Renilton e a irmã Rose, que nos trouxeram aqui, nos deram esse privilégio tão responsável, de tão grande responsabilidade, que é compartilhar para os casais. Nós temos visto que o casal, os casais, a família, as famílias têm sido alvo do inimigo durante esse tempo. E somente Deus, que criou o casamento, que estabeleceu a família, é capaz de realmente salvar as famílias. Louvamos a Deus pela vida deles e por todo o ministério. Eu tenho aprendido uma coisa: ninguém faz nada sozinho. E tudo que tem acontecido aqui é por causa desse ministério tão poderoso, tão forte, tão unido. Gente cozinhando, gente fazendo lembranças e tantas outras coisas que aconteceram para promover o evento de casais e todos os demais eventos aqui da igreja sempre. Às vezes uma pessoa tem que encabeçar, mas por detrás existem vários que às vezes são citados, às vezes não, mas que diante de Deus tem o seu valor e a sua recompensa. Que Deus abençoe, tudo está muito lindo. Obrigado, irmã. Está tudo muito maravilhoso. Se puder arrumar um guardanapinho para mim, que eu esqueci meu lencinho, e com certeza daqui a pouco nós vamos suar, porque a tampa da chaleira deve voar nessa noite. Antes da tampa da chaleira voar, eu queria falar com você um pouquinho sobre alguns materiais que nós temos. Inclusive o irmão me falou de um carro, eu esqueci a placa. É um Celta. Isso, ele está com as janelas abertas. Nenhum de nós vai pegar nada lá, mas é importante fechar a janela porque pode chover. Então é esse Celta prata, né? Dessa placa aí que o irmão falou. Já achou já? Beleza, é só fechar a janelinha. Enquanto a irmã está indo lá, nós queremos falar de alguns materiais que nós temos à disposição dos irmãos. Como eu disse a vocês, nós estamos em processo de construção de um templo. E na primeira etapa, a construção final vai ficar em mais ou menos R$500 mil. Mas o início nós dividimos por etapa, porque se a gente for tentar pensar no todo, a gente às vezes fica até meio doido, né? Mas a gente dividiu por partes. A primeira etapa vai ficar em torno de 35 a 40 mil. Depois nós temos mais uma etapa no valor de 29 mil, quase 30, e assim por diante. E toda a venda desse material que nós estamos disponibilizando é para abençoar a construção desse templo. Deus abriu uma oportunidade de eu trabalhar como assessor parlamentar, e eu tenho orgulho de dizer isso. Eu não trabalharia com nenhum político que não gostasse de trabalhar. Porque desde 9 anos de idade eu trabalho em casa, trabalho na rua, sou trabalhador. Então eu não gosto de gente preguiçoso. Eu acho que Deus exagerou na resposta à oração. Ele me pôs trabalhar com uma pessoa que é exagerada no trabalho. Esse dia até estava doente tanto trabalhar. Mas foi uma porta que Deus preparou.
Não é fácil, irmãos. Eu, assim, inclusive nessas manifestações que tiveram, nós também saímos às ruas. Mais de 30 mil pessoas em Uberlândia encheram as ruas para protestar. E isso é necessário e deve ser feito. Eu não apoio o vandalismo, mas apoio o protesto. Sou a favor do protesto. Eu só lamento porque muitos crentes não vão na marcha para Jesus e vão nesse tipo de protesto. Não sei porquê. Mas tudo é válido para promover, pelo menos, uma iniciativa para que haja mudança na nossa nação. E a pessoa com quem eu trabalho enfrenta uma grande dificuldade. O prefeito da nossa cidade, ele é cristão, ele é evangélico. Ele tem mais de 40 anos que é evangélico, é professor da escola dominical. Por sinal, ele é batista. E ele está fazendo uma mudança na nossa cidade. Ele está mexendo com um grupo de pessoas da nossa cidade, que isso tem gerado desde ameaça até macumba e outras coisas que você pode pensar. Então eu queria te pedir muito que você orasse pelos servos de Deus que estão na política. Eu sei que tem muita gente sem vergonha, tem muita gente que não vale nada e que não devia estar lá, mas tem gente tentando fazer alguma coisa. Ore por essas pessoas, interceda por elas. A palavra de Deus diz: vamos orar pelas nossas autoridades, para que nós tenhamos dias de paz, dias de bênção. E eu posso te dizer isso, que trabalho com alguém assim e tenho tido a graça de Deus de estar numa cidade que é governada por um governante cristão. Não é fácil, é muito difícil. Ontem teve uma vigília lá para orar, para interceder, porque a batalha é muito grande, mas nós cremos que se Deus está no comando, é o slogan aqui da igreja, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Espero que quando eu voltar aqui eu tenha boas notícias para contar para você de tudo aquilo que está acontecendo na nossa cidade. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Ore nesse sentido. O material nosso que está ali à disposição dos irmãos, ele está com a sua renda toda canalizada para essa construção. Eu até deixei com o Renildo lá, tem a imagem lá, a planta, né, a visão ilustrativa de como o templo deverá ficar. Depois você passa lá, dá pelo menos uma olhada, pelo menos põe sua mão e fala: em nome de Jesus eu abençoo para essa planta sair do papel e se materializar. Eu tenho certeza que vai acontecer. Amém? Então nós temos alguns DVDs ali de pregação. Eu devo ter mais de 80 títulos gravados. Escolhi alguns que eu acredito ser bênção na vida de vocês. Entre eles está esse aqui: ser segundo o coração de Deus. Uma palavra que orienta todo mundo que faz alguma coisa na igreja. Seja você que faz uma faxina, você que faz parte de um ministério, seja ele qual for, escute essa palavra: ser segundo o coração de Deus. Isso vai abençoar o seu ministério, vai abençoar a sua vida. Temos também aqui: contrariando as más previsões. Podem até estar esperando o seu fim, mas Deus tem um outro projeto para a sua vida, e você vai contrariar todas as más previsões. Isso aqui é o tipo de palavra que vai te jogar para cima. Você está meio desanimado? Escuta essa palavra aqui, que Deus vai falar muito ao seu coração. Como alcançar o favor de Deus? Nós ensinamos aqui alguns princípios para alcançar o favor de Deus. Rejeite a mentalidade de vítima e mude a sua história. Eu não sei se você conhece alguém que tem mentalidade de vítima. Quem tem mentalidade de vítima sempre está jogando a culpa em alguém pelas coisas que acontecem. Você precisa quebrar isso na tua vida e admitir qual é o seu papel e receber uma unção de Deus. Deus te deu asa para você fazer seu voo e você vai voar, mas tem que quebrar essa mentalidade que você é vítima, refém da vida, refém da sorte ou qualquer tipo de pensamento assim. 2 DVDs que são bênção para a família. Restaurando o princípio da mesa. Nós ensinamos aqui porque que, biblicamente falando, você tem que comer com a sua família à mesa. Por que eu tenho que fazer isso? É uma invenção do homem? Não. É uma invenção de Deus. Deus estabeleceu isso. E você vai aprender aqui restaurando o princípio da mesa. E aqui no outro DVD, aplicando o princípio, nós ensinamos algumas formas de como você pode implantar na sua casa essa bênção que é poder comer em família. Eu estou citando aqui 6 títulos. Lá tem mais 4, tem 10 títulos ali. Compre, irmão. Um é 15, 2 nós fazemos por 20. Você leva, está abençoando a construção da igreja e está abençoando a sua vida com o poder da palavra de Deus. Amém? Tudo com muita qualidade. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Podemos orar, meus queridos? Quantos de vocês vieram para o culto? Você sabe por que o culto chama culto? Eu vou te explicar. Por que o culto chama culto? Que quando nós saímos de algum lugar e nos reunimos como nós estamos aqui, o nosso objetivo primordial, primeiro, o que é prioritário, é oferecermos alguma coisa para Deus. Claro que todos nós saímos de casa pensando assim: eu vou na igreja hoje, eu vou no templo hoje, para receber uma bênção. Mas o nosso entendimento precisa ser: eu estou indo hoje para cultuar, eu vou oferecer alguma coisa para Deus. Quando você oferece alguma coisa para Deus, a presença de Deus vem. E quando a presença de Deus vem,
aí você pode pedir qualquer coisa para Ele, porque na presença de Deus tem tudo o que você precisa. Na presença de Deus tem muito mais do que tudo que pedimos, sonhamos, necessitamos ou esperamos. Então qual que é o caminho? Adore a Deus, faça com que a presença de Deus venha para perto de você. Deus não vai te abençoar nessa noite porque você está com essa carinha de coitado. Deus não vai te abençoar nessa noite porque você dormiu com a ideia de acordar morto e infelizmente seu sonho foi frustrado e você está vivo aqui hoje. Deus não vai te abençoar porque alguém terminou o namoro com você e você está aí com esse bicão de todo tamanho. Deus não vai te abençoar porque você está morrendo de dores, querendo um alívio. Necessidades todos nós temos. Deus não age por necessidade. Deus age onde Ele encontra fé. E onde existe fé, existe adoração. E onde há adoração, a presença do Senhor vem. Quem aprendeu o segredo aí? Então fala com a pessoa que está do seu lado. A partir de agora, só Deus. Pega seu celular. Se você tem que ficar... Pastor, eu sou médico. Pode me ligar a qualquer momento para fazer uma cirurgia. Então deixa ele no VibraCal. Pastor, eu trabalho para a polícia. Então eles vão me ligar a qualquer momento aqui, porque vai ter uma ocorrência para me atender. Então deixa ele no VibraCal. Agora, os demais, por favor, desliguem seu telefone, porque Deus não vai te ligar durante a pregação. Ele vai falar com você por outros meios, mas pelo celular não. Pastor, mas a minha Bíblia está aqui no celular. Eu estou usando meu celular como cronômetro aqui, porque me deram tempo aqui para mim ministrar, eu tenho que respeitar. Mas, pastor, minha Bíblia está no celular, então deixa o celular aí. Conta uma coisa que aconteceu. Isso aqui não acontece aqui em Brasília, isso é só lá em Minas Gerais. Mas lá em Uberlândia tinha uma irmã que ela estava sentada assim no culto, e o pastor está pregando e a irmã está lá, né? No celular. O pastor com o microfone sem fio aproximou-se dela, ela não percebeu, intertida com o celular, e disse: irmã, o que você está fazendo? Aí ela, depois eu te conto, pastor. Quando o culto acabou, irmãos, a notícia foi pior ainda. Ela disse assim: eu e a irmã da outra igreja tal, durante o culto a gente fica mandando mensagens uma para outra. E eu pergunto para ela: o que o pastor está pregando aí? E ela diz. E eu digo para ela: o que o senhor está pregando aqui? Aí eu pergunto: pastor, e o culto aí está avivado? E ela me responde: irmãos, será que alguém fazendo isso vai sair do culto abençoado? Não vai. Não vai. Quando Neymar entra no campo, a torcida... Jesus entrou no campo aqui hoje, gente. Ele está aqui no nosso meio. Ele está presente aqui. Aqui tudo é para Ele. Eu só estou aqui à frente porque Deus precisa de usar alguém. Podia ser qualquer um, mas Ele está me usando hoje. Mas a estrela maior aqui é Jesus. É a presença do Espírito de Deus que está aqui no nosso meio. Então desligue as outras coisas e concentre-se em adorar a Deus, em colocar o seu coração diante dEle. Louvado seja Deus. Fica de pé no seu lugar. Vou te ensinar mais uma coisa. Quando você bater palma para Jesus, abra a boca e fala glória a Deus. Quem aqui já foi na casa de alguém e lá não tinha campainha nem interfone e você ficou: ô de casa! Você já fez isso? Quando você está batendo palma assim, você não fala para quem que é, fica parecendo que é para nós que estamos aqui. Irmãzinha ali, tudo bem, irmãzinha? Irmãzinha vai me ajudar hoje. Fica parecendo que é para nós. Então quando você estiver batendo palma, você fala aleluia, glória a Deus, para todo mundo saber que a sua palma não é para o homem, é para Deus. Você está glorificando o Senhor, você está glorificando a presença do Deus vivo. Amém? Tu és maravilhoso. Vocês são muito inteligentes. Eu gostaria que você desse a mão para essa pessoa que está do seu lado. Eu acredito que você é o corpo de Cristo e que vai sair virtude de você agora para tocar nessa pessoa que está do seu lado. Depois desse momento de oração, não haverá mais espaço para dor, para tristeza, para angústia, para o medo, para a solidão. Aquelas coisas que estavam te preocupando, aqueles problemas que vieram perseguindo você, aquela preocupação com o dia de amanhã, depois dessa oração vai desaparecer. Você vai entregar tudo isso nas mãos de Deus. Você vai colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Tudo isso agora vai ser lançado diante dEle. E você vai ouvir a palavra de Deus com a certeza de que Deus está trabalhando ao seu favor. Feche os seus olhos e ore por si mesmo. E ore também por essa pessoa que você está segurando na mão dela. O poder de Deus vai passar aqui nesse momento. Vai tocar em você. Vai tocar na mão dessa pessoa que está segurando na sua mão. A virtude, a presença do Espírito de Deus estão aqui nesse lugar. Meu Deus, Pai querido, eu te adoro e te louvo, porque eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio. A tua presença é real, o teu fogo está ardendo aqui
aqui no meu coração. Desde que adentrei daquelas portas para dentro, eu posso sentir que o Senhor está aqui nesse lugar, que a tua presença está se movendo entre nós, está se movendo dentro de nós. E eu te louvo, Senhor, porque aquilo que o Senhor ocultou aos que se acham sábios e entendidos, o Senhor tem revelado aos que têm coração humilde, aos que são simples para aprender. Eu te agradeço porque nessa noite o Senhor já está tocando em pessoas que entraram aqui com sofrimentos, com angústias, pessoas que entraram aqui debilitadas, enfraquecidas, pessoas que chegaram aqui enfermas, estão sendo tocadas pelo poder do teu nome, pelo poder da tua presença, e daqui a pouco essa enfermidade não existirá mais, essa dor não existirá mais, porque a tua presença está aqui no nosso meio. Meu Deus, eu te agradeço, porque nesse exato momento as correntes estão se arrebentando, os grilhões estão se rompendo, portas dos cárceres estão se abrindo, grilhões estão sendo esmiuçados, cadeias mentais, psicológicas, emocionais estão sendo vencidas pelo poder do teu nome, e o teu Espírito que está aqui, e através dele nós temos liberdade, está colocando em liberdade os cativos. Eu profetizo, meu Deus, que a partir desse momento não haverá espaço para o ser humano, para o homem, para o humano, mas a tua presença, a tua glória vai tomar conta desse lugar, vai tomar conta da nossa vida, vai tomar conta do nosso coração, a tua glória vai tomar conta de todo o nosso ser, e a tua vontade prevalecerá sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Levante a mão dessa pessoa, por favor, que está segurando na tua mão. Diga assim: em nome de Jesus, nós nos rendemos totalmente, integralmente à presença do Espírito Santo. Solte a mão dessa pessoa, levante as suas mãos e diga algumas palavras de louvor para o Senhor. Diga para Ele que você o ama, que Ele é santo, que Ele é bem-vindo, que você quer ouvir a voz dEle, que você chegou aqui hoje precisando de uma palavra, de uma direção, de um afago, de um carinho, de um abraço, que muita coisa na tua vida não anda fazendo sentido, mas você acredita que Ele tem um sentido para te dar. Diga para Ele que muitas vezes você tem apontado para as pessoas a fonte de água viva, mas você está morrendo de sede. Diga para Ele que muitas vezes você fala para as pessoas do pão da vida, mas você está morrendo de fome. Diga para Ele que você não quer sair daqui hoje vazio, que você não quer sair hoje da mesma forma que entrou. Diga para Ele como Jacó: eu não te deixarei enquanto me abençoares. Eu cheguei aqui, eu quero ser tocado pela tua presença. Diga para Ele que você está disposta a fazer como Zaqueu, a subir na árvore, que você está disposto a fazer como a mulher do fluxo de sangue, agachar, se humilhar-se para tocar nas suas vestes, mas você rejeita qualquer tipo de pensamento que te diga que hoje você não vai ser tocado pela presença dEle. Diga que você está desesperado por Ele, que você está desesperado por Ele mais do que qualquer coisa na tua vida, mais do que a pessoa que você mais ama, que você está desesperado pela presença dEle, mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer coisa que você deseje, você quer Ele nesta noite, porque Ele está olhando para você e te dizendo: eu te quero, meu filho, eu te quero, minha filha, eu te trouxe aqui. Você pode ter recebido o convite de alguém, pode ter entrado aqui por curiosidade, eu não sei como você veio parar aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza: foi Deus que moveu as circunstâncias, foi Deus que moveu pessoas, foi Deus que fez alguma coisa para te trazer aqui nessa noite, porque Deus quer falar com você. Foi Deus, foi Deus. Foi Deus que nos trouxe aqui. Se você tem certeza disso, diga aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Se é para Ele, você pode aplaudi-lo. Fique à vontade. Não tenha medo de louvá-lo. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso. Glórias a Ti, Pai. Pode assentar no teu lugar, meu querido. Eu vou ler a Bíblia com você dentro do decorrer da palavra que nós vamos compartilhar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Como eu estou pregando de costa para o retorno, então eu não sei como que está saindo, tá? Mas se você está dizendo que está tudo bem, está tudo bem. Eu quero, com a graça de Deus nessa noite, compartilhar, segundo a direção do Espírito Santo, obrigado, viu, meu querido, sobre as tempestades na nossa vida. Existe um pensamento na cabeça da maioria das pessoas
de que quando nós estamos enfrentando momentos difíceis, situações adversas, quando nós estamos passando por uma situação que está nos trazendo dor, sofrimento, aflição, e esse tipo de coisa, que nós estamos passando por isso, muitos pensam assim, porque nós fizemos alguma coisa de errado, que nós estamos nessa situação porque alguma coisa a gente fez de errado para estar nessa situação. E estudando a palavra de Deus, eu descobri que tempestades enfrentadas na vida não são resultado apenas de escolhas mal feitas, que tempestades na vida não é resultado só de desobediência. Eu descobri que a tempestade vem tanto para o obediente quanto para o desobediente. Ih, pastor, mas aí enrolou. Se eu for fiel, eu vou enfrentar tempestade. Se eu for infiel, eu também vou enfrentar tempestades. Mas existe uma grande diferença entre as duas situações. Eu quero que o Espírito Santo te conduza nessa noite a um novo nível de fé na sua vida, a um novo nível de entendimento na sua vida, que você compreenda que Deus não é o tipo de pai que abandona seus filhos ao caos por bel prazer, com alegria em ver os seus filhos sofrendo. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus é pai que ama. Ele é pai que, se o filho pede pão, ele não dá pedra. Se pede peixe, ele não dá serpente. Ele tem o melhor preparado para seus filhos, sim. Ele ama a cada um de nós e tem um projeto com a nossa vida. Nosso Deus nos ama tanto que até as coisas que vêm para o nosso mal, Deus vai transformá-las para o nosso bem, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando estamos passando pelas nossas tempestades, não é esse pensamento que temos. Eu vou falar em primeiro lugar da tempestade que enfrentamos por desobediência. A Bíblia nos conta que Jonas era um profeta de Deus. E Deus disse para ele encaminhar-se, dirigir-se à cidade de Nínive, onde ele deveria ministrar a palavra de Deus. Jonas ouviu a direção de Deus. Jonas sabia o que Deus queria. Mas o que ele fez? Ele tomou uma outra rota. Comprou um bilhete, uma passagem para embarcar para a cidade de Tarsis. Ninguém sabia quem era Jonas. Ninguém sabia que ele era um cara desobediente e que ele estava em desobediência. Mas venderam um bilhete para Jonas viajar no barco para chegar à cidade de Tarsis. Pergunte por gentileza para a pessoa que está do seu lado: quanto custa o bilhete para entrar no seu barco? Olha aqui para mim, quanto custa o bilhete para entrar no seu barco? Para muitas pessoas, o bilhete para entrar no barco dele ou dela, basta ter uma boa aparência. Se for bonito, se for simpático, se conversar bem, é o suficiente para entrar no barco. Não importa se é desobediente, não importa se está debaixo de maldição, não importa se está fora do propósito de Deus. Tem muita gente que anda vendendo seus bilhetes por aí em troca de aparência, e a aparência passa, a aparência só engana o homem. Deus é quem conhece o coração. Há muitas igrejas que, para você comprar um bilhete e entrar nessa igreja, entrar no barco dessa igreja, é só você ter um dízimo expressivo, é só você cantar bonito, é só você dançar bem, é só você ser bem conhecido na sociedade. Pronto, não importa quem você é, não importa o que você faça, já vendem o bilhete. Eu pergunto a você: quem são seus amigos? Quem são suas amigas? Para quem você vende o bilhete de amizade na tua vida? É para aqueles que são bem relacionados no teu meio de trabalho? É para aqueles que são o pessoal da alta sociedade? Não importa o comportamento, não importa o que dizem, não importa o que eles carregam no coração. Quantos são os seus amigos? Alguém me disse: quer conhecer uma pessoa? Descubra quem são os amigos dela. Pelos amigos você sabe quem a pessoa é. Quais critérios você tem usado para estabelecer as suas amizades? A palavra de Deus diz no Salmo de número 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite.
noite, eu sei, meus queridos, que é impossível no mundo que nós vivemos, nós não termos relações com pessoas que não professem a mesma fé que nós. Eu vivo mantendo contato, relações com pessoas que não são da mesma fé que eu, mas eu não tenho amizade profunda com essas pessoas por um simples motivo: ou elas vão virar crente e vão se converter a Jesus, ou então elas vão acabar me influenciando a ir para outro caminho. Trabalhamos muito com dependentes químicos. Dependente químico, a primeira regra é: mude de amizade. Pare de passar naquela rua onde você passa. Deixe de ter amizade com aquelas pessoas com quem você tinha quando você usava droga, senão você vai cair de novo no mesmo laço. Não se engane, nós somos influenciáveis. As pessoas que estão perto de nós, elas comunicam ideias, elas falam coisas que influenciam o nosso coração. Quando Deus apareceu no jardim do Éden e Adão estava escondido, quando Adão apareceu tampando as suas partes atrás de uma folhagem, Deus falou: o que é isso, Adão? Adão falou: eu ouvi a sua voz e eu tive medo. Deus falou: eu não te ensinei a ter medo. Com quem você andou conversando? Olha que interessante a pergunta de Deus: com quem você andou? Porque com Deus não foi. Deus não ensinou Adão a ser medroso. Quando Adão falou: eu ouvi tua voz e tive medo, Deus falou: tem alguém te influenciando. Com quem que você andou conversando? Quantos de nós somos influenciáveis? E estamos sendo influenciados, estamos sendo levados, porque existem pessoas falando coisas na nossa mente, nós estamos acatando essas coisas. Escute uma coisa, meu querido, minha querida: para entrar no barco da sua vida, você tem que ter critérios. Não é qualquer um. Você não é corrimão que todo mundo passa a mão. Você não é maçaneta de porta. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. Eu estou tratando aqui nessa noite com príncipes e com princesas do Deus vivo, que precisam selecionar quem vai estar do teu lado, quem vai caminhar contigo, porque para entrar no teu barco, tem que ser alguém que está no mesmo propósito que você. Quanto custa o bilhete para entrar no teu barco? Venderam o bilhete para Jonas. Em alto mar começou a tempestade. Essa tempestade é por causa de Essa tempestade é por causa de quê? Desobediência. Começou a tempestade e os homens falaram: vamos morrer. E enquanto isso, Jonas estava o quê? O barco quase indo a pique e Jonas dormindo. Não precisa levantar a mão não. E pelo amor de Deus, não fale quem é. Mas quantos de nós aqui, todo mês a gente está sustentando alguém? Passa tempo: você me empresta um dinheiro aí para mim esse mês? Eu te emprestei 2 meses atrás, você não pagou até hoje. Não, é que eu dei uma apertadinha, o pé quebrou, não sei o que e tal. Só mais esse mês? Aí você fala: pastor, eu empresto porque eu sou bom de coração. Não, você empresta porque você não ouve a voz do Espírito Santo. Porque se você já emprestou para a pessoa 1 vez, 2 vezes, e ela senta no mesmo buraco, você não está resolvendo o problema dela. Para de dar o peixe para ela e começa a ensinar ela a pescar. Se ela não está conseguindo sair de uma fase na vida dela, alguma coisa ela tem que mexer, alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que ser transformada. Você compreende, irmãos? Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que diz assim: pastor, eu dou o meu dízimo, eu não estou entendendo, o devorador continua me comendo. E com certeza ele está te devorando. Se ele não pode tocar diretamente no que você tem, ele vai usar aqueles que carregam canequinhas para ficar tirando daquilo que você tem. Abra seus olhos, meu irmão. Abra seus olhos, minha irmã. Esses dias para trás, o pessoal da LBV, Legião da Boa Vontade, me ligou e disse assim: eu sou a fulana de tal, eu estou pedindo uma ajuda para a LBV, que a gente cuida de uns velhinhos, e os velhinhos precisam de umas fraldas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal. Aí eu deixei a moça falar. Quando ela acabou, eu falei assim: a minha contribuição para fazer caridade, eu já dou na minha igreja. Aí ela disse assim: mas a sua igreja faz caridade? Eu falei: ela faz mais do que cuidar de idoso. Ela cuida de idoso, ela cuida de jovem, cuida de criança, cuida de casais, cuida de um monte de gente. E a contribuição que eu dou por mês para a área social, ela é na minha igreja, onde já tem o trabalho social. A gente dá cesta de alimento, faz um monte de coisa. É lá, então tudo bem. Irmão, você não tem que dar toda hora que seu telefone toca, todo mundo que te pede uma coisa, você não tem que ceder. Aprenda uma coisa que eu estou aprendendo: diga não. Diga não. Porque o seu não vai transformar a vida de alguém. Você já ouviu aquela história daquela vaquinha que 2 monges chegaram num vilarejo, aí a família muito pobre, e eles foram passar a noite na casa do pessoal pobre, e uma vaquinha magrela vivia lá com aquele pessoal. E aí eles perguntaram: como é que vocês vivem? A gente tira o leite dessa vaquinha magrela e toma o leite, é o que a gente vive aqui, não tem nada, não dá aqui.
E aí o monge mais jovem perguntou: como nós podemos ajudar essa família? E o monge mais idoso disse assim: se você tiver coragem, mate a vaquinha essa noite. Aí eles vão morrer de fome. Ele disse: não, mate a vaquinha. De madrugada o monge mais novo levantou, empurrou a vaquinha num buraco e a vaquinha morreu. Antes do sol raiar, eles já picaram a mula, fugiram, foram embora. Alguns anos depois eles voltaram naquele mesmo lugar, plantações por todos os lados, aquele verde maravilhoso, plantas. A casa estava uma outra casa, e chegaram lá e viram aquelas pessoas que antes eles tinham visto magrinhas, sem vigor nenhum, agora estavam robustas, bonitas. E aí o monge mais novo falou: vocês lembram da gente? A gente passou aqui há anos atrás, só tinha uma vaca magrela, magrela, magrela aqui, agora a gente está vendo essa prosperidade, o que aconteceu? E eles falaram assim: naquela noite que vocês dormiram aqui, aconteceu uma coisa tão triste, a nossa vaquinha caiu no buraco e morreu. E depois que a vaquinha morreu, nós pensamos: agora sem vaca, o que a gente vai fazer? Aí a gente começou a plantar, a lavrar a terra, a fazer as coisas, e aí virou o que vocês estão vendo hoje. Irmão, pare com esse negócio que você está ajudando alguém. Tem muita gente que já fez de você a vaquinha da vida dele. E enquanto você não der um stop, não vai ter mudança. E tem muitos de vocês que estão vivendo com vaquinha na sua vida também. Não adianta me olhar que esse senhor é regalado, não, que eu regalo o meu também. Tem muita gente aqui vivendo com vaquinha. Você fica dependente de A, B ou C. A sua dependência não é de pessoas. O apóstolo Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Você depende é do Senhor. Ele é quem te sustenta, Ele é quem cuida de você. Ele pode usar várias mãos, mas é no Senhor que tem que estar a sua dependência. Vamos matar as vaquinhas nessa noite? O Jonas está lá fazendo o quê? Dormindo. E acordam ele e falam: cara, a gente está morrendo. E ele disse: vocês estão morrendo por minha causa, porque essa tempestade é resultado de... Você já viveu, não precisa levantar a mão, você já viveu alguma tempestade na sua vida porque você foi desobediente? Eu já vivi, minha mão já está levantada porque eu já vivi. E se você está hoje aqui enfrentando uma tempestade, e você reconhece que a tempestade que você está vivendo é resultado da sua desobediência, existe um Deus que está aqui no nosso meio para perdoar o seu pecado, para remover a sua culpa. E em todos esses transtornos que você está vivendo, como Jonas, foi lançado para fora do barco e um grande peixe o engoliu. E dentro daquele peixe, a Bíblia nos conta que Jonas orou. Fala com a pessoa que está do seu lado: a melhor oração que você faz é quando você está sob pressão. Olha aqui para mim, quando a gente não está sob pressão, a gente não ora direito. A gente ora da boca para fora: Senhor. Tem gente que pega aqui, ora mascando chiclete. Eu não sei como é que é isso. Senhor. Oh, Pai. Sabe aquela oração vaga, que não tem nada com nada, que mais parece uma lista de apresentação de problemas? A oração que vem da alma é a oração na hora da pressão. Tem alguém aqui vivendo sob pressão? Eu estou com a minha mão levantada já há muito tempo aqui, olha ela erguida aqui. É a melhor hora de você orar é agora. Porque a oração que sai de você não vai ser da boca para fora, é a oração que está sendo pressionada lá no seu interior. É aquele grito de socorro que Deus não tapa seus ouvidos. É aquele grito pelo Senhor que Ele vem ao seu encontro. Porque é uma oração que está saindo do fundo dos seus lábios. É uma oração de alguém que está buscando de todo o coração. E o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Você quer alcançar o favor de Deus? Aprenda a buscar a Deus de todo seu coração, não pela metade. Jonas dentro do peixe, ele orava. Eu imagino como é que aquele cara orava dentro do peixe, o peixe lá balançando, e ele sabia que tudo aquilo era em resultado de sua desobediência. Depois de 3 dias, Deus teve misericórdia, e o peixe lançou Jonas na praia. Eu quero profetizar sobre a vida daqueles que estão em tempestade aqui. Você está enfrentando uma tempestade, e é uma tempestade por desobediência. Deus já preparou um peixe, Deus já preparou uma circunstância, Deus já preparou uma pessoa, Deus já preparou um meio, que vai tirar você do meio dessa tempestade, e vai te levar de volta para o propósito que Deus havia estabelecido com a tua vida. Se você crê, diga amém. Mas existe um outro tipo de tempestade que não vem por desobediência, mas ele vem por obedecer. Por você ser obediente, você passa. Agora, esse tem muita gente que não gosta, mas ele acontece. Eu poderia tomar, por exemplo, vários aqui, e gostaria que você tivesse em mente a seguinte verdade:
As suas lutas, as suas dificuldades, as suas tempestades não são para te destruir, são para te promover. Deus vai usar tudo que você está enfrentando de adversidade como promoção na sua vida. Se você crê, diga amém. Se você tirar Golias de Davi, não sobra muita coisa. Se você tirar a cova em que Daniel foi jogado de Daniel, não sobra muita coisa. Se você tirar da vida de Jesus a cruz, não sobra muita coisa. Todos esses homens foram exaltados, todos esses homens foram honrados, porque eles passaram pelas suas lutas, eles passaram por suas tempestades, mas não abriram mão da presença de Deus em suas vidas, viveram no centro da vontade de Deus e experimentaram a promoção vinda do trono do Altíssimo. Fala com quem está do seu lado. Você tem que ser profeta agora. E as irmãs, profetizas. Você vai dizer, o que você está passando não vai... Não, irmãos, pelo amor de Deus. Está parecendo que você nem jantou hoje. Jantou. E almoçar, pelo menos você almoçou? Então vamos lá, enche o seu pulmão de ar. Profeta agora. Profeta, aquele que aponta o dedo, mas não para acusar, mas para abençoar. Aponta o seu dedo de profeta. E diga para essa pessoa que está do seu lado. As dificuldades que você está enfrentando, as adversidades que você está vivendo, não vão te destruir. Deus vai usá-las para te promover. Quem crê? Quem crê? O apóstolo Paulo era um homem fiel a Deus. Era um homem que procurava viver no centro da vontade de Deus. E por isso mesmo, ele foi preso. Ele não foi preso por ser uma pessoa ilegal, no sentido de ser um bandido. Ele foi preso porque ele decidiu agradar a Deus e desagradar os homens. Porque se der para você cumprir a vontade de Deus e a vontade do homem no que tange respeito às leis, faça isso. Mas se não der, se você tiver que escolher entre a vontade de Deus e a lei do homem, escolha a vontade de Deus, porque ela está acima de todas as coisas. Paulo escolheu a vontade de Deus, e por isso nós vamos encontrar no capítulo 27 do livro de Atos, esse homem sendo conduzido dentro de um navio com os demais presos. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Atos capítulo 27, versículo 9 a 11. Eu vou ler com você. Nós vamos falar agora da tempestade que você enfrenta quando está sendo obediente. Quais são as características dela? O que é que acontece no decorrer dessa viagem? E prepara, porque Deus vai ministrar algo no teu coração nessa hora. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler Atos 27. Eu não sei se dá para o pessoal projetar lá no telão, porque está claro. Mas vamos ler Atos 27, a partir do versículo 9. Está escrito assim: depois de muito tempo, tendo já se tornado a nossa navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga e do navio, mas também da nossa própria vida. Versículo 11: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo estava dizendo. Versículo 12: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se poderiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Olha aqui para mim, deixa a Bíblia aberta, não fecha por gentileza, mas olhe para mim. Paulo está dentro do barco. Haviam 276 pessoas dentro daquele barco. Ele está sendo transferido para Roma para ser julgado. E ele estava em jejum. Quem está jejuando aí? Olha, pouca gente, hein? Jejum do churrasco. Quem fez jejum nos últimos 3 meses, pelo menos um dia? Você está vendo como é que o negócio é sério? Faz um jejum essa semana, querido. Faz um jejum essa semana, minha querida. Marca um dia essa semana para você, sabe, dizer não para a sua carne e agradar o Espírito. Faz um propósito. Jejua de Facebook, jejua de internet, jejua de novela. O jejum mais difícil de fazer é ficar calado. O mais difícil de fazer é ficar calado. É falar somente o. Esse jejum é difícil, muito difícil. Mas é um dos jejuns que eu fui mais abençoado quando fiz.
falar somente o necessário durante 21 dias. Paulo, depois de jejuar, ele sentiu que aquela viagem ia ser penosa. E ele então disse para aqueles homens ali: gente, se nós continuarmos nessa viagem, tanto o navio quanto a carga vai correr risco e até a nossa própria vida. Mas o que a Bíblia nos diz? Que aquele centurião não quis ouvir Paulo, mas que ele dava mais crédito ao piloto, ele dava mais crédito aos outros do que a Paulo. Eu gostaria que você dissesse uma coisa comigo. Quando estamos enfrentando, diga comigo, quando estamos enfrentando uma tempestade, por obediência, seremos desacreditados. Olha para mim. Quando você está passando uma tempestade por obediência, você vai tentar falar alguma coisa e vão desacreditar de você. Vão te olhar e vão dizer assim: ah, você não tem autoridade para falar isso. Olha o que você está passando. Você está passando a mesma coisa que nós. Você está enfrentando a mesma situação. Quem é você? Se você fosse tão abençoado ou abençoada assim, se você fosse tão de Deus, você não estava passando a mesma situação que a gente. O que adiantou você jejuar? O que adiantou devolver seu dízimo? O que adiantou ir à igreja? O que adiantou orar tanto? Olha a situação que você está. Vão te perguntar: onde está seu Deus? Onde está o teu Deus que você tanto ama, que você tanto serve? Cadê o seu Deus na hora que você mais precisa? São o tipo de coisa que você vai ouvir, porque quando nós estamos passando por uma tempestade, por obediência, nós vamos ser desacreditados. E eu sei que muita gente aqui carrega uma tristeza por conta disso, porque você constantemente tem sido questionado pelas pessoas ao seu redor. Se você é tão fiel a Deus, por que você está passando pelo que você está passando? Se a igreja é tão fiel a Deus, porque a igreja passa por aquilo que ela passa? Se a igreja é tão de Deus, quando se diz que ela é, porque ela está passando porque ela passa? Não se preocupe em responder isso. A resposta de Deus, ela não vai se manifestar no começo da sua tempestade. A resposta de Deus não vai se manifestar enquanto você está passando pela tempestade. Mas acredite, já tem dia, já tem hora, já tem um momento marcado em que a resposta do Senhor virá e ela emudecerá todos aqueles ao teu redor, porque eles saberão que Deus é Deus na tua vida. Mas no primeiro momento isso não acontece. No primeiro momento o descrédito vem. No primeiro momento as pessoas questionam: por que você está passando por isso? Se você é tão fiel a Deus, eu gostaria de te pedir, meu irmão, que você evitasse um triste erro que acontece entre as pessoas e também entre os cristãos. É o de julgar as pessoas. Se você não sabe de uma história, não emita sua opinião. Eu estava conversando com um irmãozinho hoje na parte da manhã e ele me dizia assim: pastor, eu estou ficando louco, porque tudo que a gente faz nunca agrada as pessoas. E eu falei: você já escutou a história do jumentinho? Que uma família estava indo para uma cidade, e aí estava a mãe, o pai e o menino, e os três puxando o jumentinho. Passaram perto de um vilarejo, e as pessoas do vilarejo começaram a comentar: eu não sei quem é mais jumento, se é a família ou se é o jumento, porque o certo era eles estar montado no jumento e eles puxando o jumento. Quando eles voltaram com as compras da cidade, eles estavam montados em cima do jumentinho. Passou perto daquele vilarejo novamente. E as pessoas disseram assim: olha que crueldade. Olha que crueldade. 3 marmanjos com esse monte de quilo em cima do jumento. No outro dia eles foram para novamente fazer compra naquela cidade. E o menino tinha machucado o pé, tropeçado no caminho. Então eles colocaram o menino em cima do jumento. E o pai e a mãe foram puxando o jumento. E no pessoal do vilarejo comentou: já não se faz mais filho como antigamente. Em vez de estar puxando os pais que são velhos, é os velhos que estão puxando o filho. Quando voltaram, o menino já estava bem, já tinha recuperado. Aí os pais estavam em cima do jumentinho e o menino puxando, brincando. Aí lá no vilarejo comentaram: olha só, escravizando, trabalho escravo de menor. Olha só o que estão fazendo com ele. Resumindo, meus queridos, cuidado com a opinião das pessoas. A maioria das pessoas emite opiniões sem saber do que estão falando. Elas não têm conhecimento de causa. Estão falando de coisas que não entendem. Não entre nessa jogada, porque muita gente faz isso com você também.
Muita gente não sabe da sua realidade, não sabe de onde você veio, não sabe o que você está passando, mas na hora de emitir um julgamento, eles têm precisão para fazer isso. Não vá por isso. A pessoa que vai te honrar e que vai te justificar é aquele que conhece o que você chama de passado, é aquele que conhece o que você chama de presente, é aquele que conhece o que você chama de futuro. Somente Deus sabe todas as coisas, somente Deus tem o justo juiz, o justo julgamento, somente Ele. Olharam para Paulo e falaram: senta lá, cara, senta lá, você é igual a qualquer um desses presos que estão aqui, desacreditado. Mas acontece mais uma coisa quando você está no meio da sua tempestade. Versículo 19: ao terceiro dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar as armações do navio. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim antes da gente continuar aqui. No seu tempo de tempestade, é tempo de você jogar para fora do seu navio coisas que você não precisa ficar carregando. E o Espírito de Deus está me falando que tem pessoas aqui que você está carregando coisas que já era para você ter jogado fora há muito tempo da sua vida. Cartinhas de ex-amor. Para que você está guardando essa palhaçada na sua casa? Aí fica lá vendo, escutando música. Para quê? Para que você está guardando essas coisas? Para que você está guardando certas coisas lá que já não fazem mais parte da sua vida? Já foi. Aquilo lá não tem mais poder sobre você. Deus perdoa o nosso pecado. O problema é que a gente sempre está trazendo o pecado para o presente. A gente sempre está relembrando o que já ficou. Meu irmão, em nome de Jesus, põe um ponto final no que ficou para trás. O passado é seu professor, mas ele não pode ser aquele que decide o seu presente. Aprenda com o seu passado, mas olhe para o futuro que Deus tem preparado para a sua vida. Eu fui pregar numa igreja lá em Uberlândia, e uma irmã ficou lá me esperando. Eu orei por todo mundo. Eu já nem tinha mais oração para fazer, tanto que eu tinha orado. E a irmã está lá esperando. Falei: pois não, minha irmã, a senhora também quer oração? Não, não quero oração. Eu falei: pois não, eu quero o seu perdão. Meu? É, porque há 11 anos atrás o senhor fez uma coisa que eu não gostei. E eu nunca esqueci isso. Eu falei: irmã, tem 11 anos que a senhora está carregando esse negócio. Eu nem sabia disso. Eu, na verdade, nem conhecia ela, irmãos. A gente prega para tantas pessoas, ministra para tanta gente que a gente não sabe. Foi, pastor. E eu fui muito errado. E começou a chorar. Eu abracei ela e falei: irmã, em nome de Jesus, a senhora já carregou isso demais. Larga esse peso aqui, porque a senhora já está perdoada. Eu nem sei o que é, mas está perdoada. Esquece isso. Quanta coisa que você está carregando, hein, irmãos? Briga de marido e mulher é a melhor demonstração de que a gente vive carregando peso desnecessário. Marido e mulher nunca falam do presente. Porque na virada do ano você nem falou do meu cabelo. Eu deixei meu cartão com você, eu confiei em você, você gastou mais do que devia no ano passado. As brigas sempre são referentes a coisas que já passaram, que já não tem mais poder. O Espírito de Deus está te falando nessa noite: dá uma faxina no barco da sua vida e joga fora esses pesos, porque você não vai carregar isso mais. Jogue isso fora. Abandone essas coisas hoje. Amém? Vamos lá, versículo 20. E não aparecendo já há alguns dias, nem o sol, nem as estrelas, caindo sobre nós uma grande tempestade, acabou-se afinal toda a nossa esperança de salvamento. Olhe para mim, por gentileza. Uma segunda característica quando você está passando por uma tempestade, por obediência: o sol desaparece, a lua desaparece, os amigos desaparecem, o pastor desaparece, todo mundo some e você fica sem referência. Naquele tempo, irmãos, não havia o famoso GPS. Então eles se dirigiam pelo sol, pela lua e pelas estrelas. Se não tem sol, não tem lua e não tem estrela, não temos direção. Muitas vezes, quando nós estamos passando pelas tempestades da vida, porque estamos sendo obedientes, em alguns momentos nós não sabemos para onde ir, não sabemos que decisão tomar, não sabemos que escolha fazer. Mas não é porque o sol não está presente, a lua não está presente, as estrelas não estão presentes, nossos amigos não estão presentes, não é porque essas pessoas, essas coisas não estão ao nosso redor, que nós estamos sozinhos. Porque existe um Deus que sempre está conosco em todo o tempo.
em todo instante, a todo momento. Existe um Deus que, se nós tivermos sensibilidade para isso, nós conseguiremos ouvir até as batidas do seu coração, assim junto do nosso ouvido, naquela hora que não chega nenhuma mensagem de texto, naquela hora que ninguém te liga, naquele momento que a sua alma está tão angustiada, clamando por uma direção, e não há quem possa te socorrer. Acredite, meu querido, acredite, minha querida, o Senhor está por ali, em algum lugar da escuridão, em algum lugar que os seus olhos não veem, Deus está ali. Nós pastores temos problemas muito sérios. Eu preciso contar isso para vocês. Vocês ficam escandalizados se eu contar os problemas dos pastores? Se ficar também não tem problema, que eu já vou contar mesmo. Nós pastores temos problemas muito sérios. Primeiro, nós pastores achamos que nós somos super-heróis. O pastor Roger acha também, tem Transformers aí para todo lado. Então, geralmente a gente sempre está ajudando a resolver o problema de alguém. A gente sempre está lutando por alguém, por alguma coisa. Pastores são incansáveis lutadores. Mas chega um momento na nossa vida que nós também, como pastores, olhamos e não tem estrela, não tem lua, não tem sol, não tem amigo. Isso é uma coisa normal. As pessoas ficam perto dos pastores por causa daquilo que os pastores podem fazer por elas. São poucos aqueles que estão por causa da pessoa do pastor e não por causa da função do pastor. Pastor, mas isso não é bíblico. Os servos de Deus não passam por essas coisas. Vai ler a Bíblia, seu hipócrita. Olha para João Batista. Jesus disse que entre os nascidos de mulher não houve profeta como João Batista. Não fez um milagre sequer, mas ele conseguiu ganhar almas como ninguém. E o cara viveu uma crise existencial violenta. Quando ele estava lá no cárcere, ele mandou os discípulos perguntarem para Jesus. Pergunte para ele se ele é o Cristo ou se a gente ainda tem que esperar um outro. Ele estava questionando o próprio ministério dele. Porque se Jesus não era Cristo, ele também não era profeta. E eu posso te mostrar um monte de outros, como Elias e tantos outros. Porque a Bíblia, se tem uma coisa que eu amo na Bíblia, é porque a Bíblia é um livro de verdade. Ele não é historinha da carochinha. Ele não fala só de coisas boas, ele fala da verdade. Ele mostra que homem é homem, que ser humano é ser humano, que tem luta como todo mundo. E eu queria te pedir uma coisa. O pastor Roger não está aqui, tá, gente? Eu não sei se ele chegou, então não está não. Mas quando o pastor Roger chegar, abraça seu pastor, sem falsidade. Mas dá um abraço nele e fala assim: pastor, eu estou contigo, pastor. Dá um abraço na sua pastora e fala: pastor, eu estou com a senhora. De rocha mesmo, de verdade. Pastor, pastores não precisam disso, eles sempre estão cercados de pessoas. Eles estão cercados de pessoas que têm algum interesse neles, mas que muitas vezes não os amam como ser humano. Eu estou rasgando meu coração aqui para você, e com muita dificuldade, porque eu não gosto de falar de particularidades, nem para uma pessoa, quanto mais para esse monte que tem aqui hoje. Mas o Espírito de Deus, ele está desde ontem me empurrando, e o que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que cada palavra que está saindo da minha boca está saindo carregada de óleo da virtude do Espírito de Deus. Seu pastor está precisando de você. Sua pastora está precisando de você. Ore por eles, abrace-os, ame-os, abençoe-os. Não só os pastores titulares, presidentes, os pastores auxiliares também. Cada líder que se levanta para fazer alguma coisa, ame essas pessoas. Porque nem sempre eles se sentem queridos e amados. Faça isso. E saiba que o pastor dos pastores é o único que vai estar presente em todos os momentos. Foi ele que disse o que está escrito em Salmo 32, versículo 8. Ensinar-te-ei o caminho em que deves andar e guiar-te-ei com os meus olhos. E eu quero terminar essa característica dizendo para você: se a sua tempestade hoje é isso que você está vivendo, não tem lua, não tem sol, não tem estrela, não tem amigo, está faltando direção, você não sabe o que fazer, Deus está te dizendo: não se preocupe, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. Vamos continuar aqui, eu preciso terminar, meus queridos. Quando não existe sol, quando não existe lua, existe uma coisa que você deve se apegar. Está no versículo 21.
Havendo todos nós estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me ouvido lá atrás, em Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho que tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente esse navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos estão navegando contigo. Agora olha aqui para mim, por favor. Quantos de vocês têm uma promessa de Deus na sua vida? Oh, glória a Deus! Quantos de vocês têm uma promessa de Deus na sua vida? Oh, meus queridos, às vezes nós ficamos doentes. Esses dias para trás eu tive um problema de enfermidade e eu pensei: agora eu vou morrer. Eu não morri quando meu carro capotou 2 vezes, eu tive traumatismo craniano, mas agora eu vou morrer. E eu fiquei assim: meu Deus, o que é que eu faço? E Deus começou a me lembrar de promessas que Ele colocou na minha vida e que eu ainda não cumpri essas promessas. E Deus começou a falar comigo: você não vai morrer enquanto essa promessa não se cumprir. Você não vai morrer agora, não é tempo da sua morte. E eu quero dizer para você nessa noite, que se está faltando lua, se está faltando estrela, se está faltando presença humana, se está faltando direção, o Senhor está te dizendo: apegue-se à promessa que eu te fiz, porque a promessa que eu te fiz vai te conduzir por meio dessa tempestade. Lá na sua casa tem uma promessa de Deus, na sua família tem uma promessa de Deus, no seu trabalho tem uma promessa de Deus, no seu ministério tem uma promessa de Deus. Então apegue-se à promessa. Diga para a pessoa que está do seu lado: apegue-se à promessa que Deus te deu. Apegue-se. Sabe, apegue-se à promessa. Paulo disse: essa noite o Senhor me disse: ninguém vai morrer. O barco vai se perder, mas todos nós vamos ficar vivos. Você é capaz de crer em Deus só através da palavra? Só através da promessa? Você é capaz de crer? Então eu estou dizendo para você nessa noite, que o Deus que te deu vida, o Deus que te escolheu, que separou essa noite e falou: você vai estar lá na Batista Aliança, você vai estar lá sentadinho, ouvindo o que eu estou falando. Esse Deus que te trouxe aqui está te falando: eu tenho uma promessa com a tua vida, e essa tempestade não vai ser o teu fim. Agarre-se à promessa que eu te fiz, porque você vai viver a promessa que eu tenho empenhada na tua vida. Levanta amanhã é segunda-feira, levanta de cabeça erguida. Não importa os desafios que você vai enfrentar, você tem uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus. Despacha o caixão que tinham comprado para te enterrar. Despacha o caixão que tinham comprado para te enterrar. Desfaz o contrato que você fez com aquele advogado. Você não vai precisar dele mais. Começa a enxergar com a visão de Deus. Deus está te falando: não é um fim, é só uma vírgula. Eu tenho coisas com a tua vida que você viverá. Fala com a pessoa que está do seu lado: eu tenho promessas. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu tenho promessas. Eu tenho promessas. Não solte a promessa de Deus. Eu quero passar para mais uma característica. Nós já estamos terminando, meu querido. Versículo 31. Versículo 31. Paulo disse para eles começaram a pegar em bote salva-vida. Todo mundo queria pular fora. Fala para a pessoa que está do seu lado: quando as coisas apertam, todo mundo quer pular fora. E eles estavam fazendo isso, todo mundo queria pular fora. Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir. Olha o versículo 31. Disse Paulo a centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não podereis salvar-vos. Para ser salvo, tinha que continuar no barco. Quantos creem que a igreja é um barco? A igreja tem problema, tem ou não tem, gente? A da sua família tem problema? De vez em quando você não pensa em pular fora da família? Você fala: eu quero fugir dessa casa. Mas a salvação está dentro do barco. Não abandone a sua família. Não abandone a sua igreja. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer dentro do barco. Quem aqui já cantou: quando o que era difícil se torna impossível? Quando o que era difícil se torna impossível. Quando tem o aluguel para pagar e já não tinha dinheiro para alugar, ainda parece um compromisso novo. Ficou impossível, piorou. É nessa hora que Deus começa a trabalhar. E se as coisas estão ficando mais difíceis, pode crer que o livramento do Senhor já está chegando. Não abandone seu barco. Vamos continuar aqui, queridos.
Vamos lá para o versículo 28. Capítulo 28, desculpe. Capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Quer dizer que o barco arrebentou, mas a vida de ninguém se perdeu. Versículo 2. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Olha aqui para mim. Você conhece a palavra barbaridade? Quem conhece? Quando uma coisa muito terrível acontece, a gente fala, que barbaridade. Essa palavra é derivada dos bárbaros, que segundo diz a história, faziam barbaridades. Todos eles se salvaram. Isso é uma vitória, irmãos. Todos eles se salvaram. Agora chegaram numa ilha e encontraram com quem? Com os bárbaros. Mas ao invés dos bárbaros maltratarem, os receberam com humanidade. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Até quem levantou a mão para te fazer o mal vai ser usado por Deus para te abençoar. Sabe aquela pessoa que você fala assim, gente, aquele ali se puder, ele acaba comigo. É a mão que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Toda vez que essa pessoa intentar um mal contra você, Deus irá transformar o mal em bem, assim como Ele fez na vida de José no Egito. Até os bárbaros vão trabalhar para nós. Versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe as mãos. Versículo 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é um assassino, porque foi salvo do mar, mas a justiça não vai deixá-lo viver. Olha para mim. Diga para a pessoa que está do seu lado, em minutos tudo pode mudar. O que pode acontecer, gente? Em minutos? Em minutos o que pode acontecer? Estava todo mundo no clima de festa, ninguém se perdeu, todo mundo foi salvo. Os bárbaros não agiram com maldade, receberam eles, acenderam uma fogueira. E você sabe que a cobra, a víbora, a serpente, ela é um ser que tem um sangue frio. Então se o território está frio, ela tem a capacidade de esticar e ficar durinha. Eu acredito que Paulo não viu que era uma víbora e pegou no meio dos gravetos. E quando ele jogou, ela saiu e apegou-se-lhe à mão. E daqui a pouco o cara que profetizou, nós não vamos morrer, nós vamos ser salvos, estava recebendo agora um outro julgamento. O que eles disseram? Esse cara aí é Esse cara é um quê? É assassino. Porque ele foi salvo da água, mas o cara é tão azarento que vai morrer na praia. Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos. Tem muita gente que está esperando que você vai morrer. Tem muita gente que está achando que seu casamento não vai sair dessa. Tem gente que está esperando que você não consiga alcançar o objetivo que você estabeleceu. Tem gente te olhando e te julgando e dizendo assim, esse aí não vai escapar não. Porque ele foi salvo daquela tempestade, mas agora vai acabar aqui. Balança sua mão assim. Balança sua mão assim. Tem uma fogueira da presença do Espírito Santo acesa aí na sua frente agora. Balança a mão assim, faz a serpente cair na fogueira. Versículo 5 fala que Paulo chegou com a serpente em cima da fogueira e jogou ela lá. E os homens ficaram esperando que ele morresse. Mas passou 1 hora, passou 2 horas, e o homem estava lá de pé. Não morreu. Isso vai acontecer na tua vida. Toda vez que a serpente chamada Satanás se levantar contra você, você vai sacudir ele no poder do Espírito Santo, e ele vai ter que fugir da sua vida. Mas aí vão olhar para você e vão ficar esperando a sua morte. Mas isso não vai acontecer, porque você está vivo pela promessa que Deus tem na sua vida. Em minutos, fazendo festa porque tinha sido salvo, agora esperavam a morte dele. A serpente não o matou. Versículo 5, porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Versículo 6, mas eles esperavam que ele viesse inchar ou cair morto de repente. Paulo contrariou todo mundo. Nem inchou e nem morreu. Tem alguém aqui que serve o Deus do Paulo? Tem alguém aqui que é servo do Deus de Paulo?
o que venceu a morte, o que disse: vocês pisarão nas serpentes e escorpiões e em todo o poder do diabo e nada lhes fará dano algum. Tem alguém que serve esse Jesus, que te deu essa autoridade. Aleluia! Estão esperando que você inche, estão esperando que você morra, mas isso não vai acontecer na tua vida. Aí eles estavam esperando que ele morresse, mas não morreu, ponto. Versículo 6. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe acontecia, mudaram de parecer e diziam uns aos outros: esse cara é um Deus. Está vendo por que você não pode ir pelo que os outros falam? Algumas horas antes, esse cara é um assassino. Foi salvo do mar, mas vai morrer aqui agora. E a justiça pegou ele. Algumas horas depois, estavam dizendo: esse cara é um Deus. Agora isso vai acontecer na tua vida. Você pode crer nisso? Eu disse a você, no começo e no meio da tempestade, ninguém vai reconhecer Deus na sua vida. Mas no final, eles vão dizer: Deus é Deus na sua vida. Porque passar por tudo que você passou e permanecer fiel, passar por tudo que você passou e continuar de pé, passar por tudo que você passou e não blasfemar contra o seu Deus, não duvidar do seu Deus, passar por tudo que você passou, pelo descrédito das pessoas, passar pelos vendavais que você passou, enfrentar a fúria, enfrentar a fome, enfrentar o medo, enfrentar as dificuldades e permanecer como você permaneceu. Você só seria capaz de fazer isso se Deus estivesse com você, e Deus está com você. A sua família, sem que você diga uma palavra sequer, vai se converter a Jesus só pela sua história de vida, só pelo testemunho que os olhos deles verão. Pessoas, irmãos, pessoas que não conhecem esse ministério, vão vir de outras partes das cidades do Brasil, para saber o que está acontecendo na Igreja Batista Aliança, porque eles vão dizer: essa igreja já passou por tantas tempestades, já passou por tanta coisa, e ela continua de pé, e ela continua de pé, porque Deus está nela, Deus está nela. Seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, seus amigos de escola, seus vizinhos, parentes seus que antes te zombavam e diziam: onde está seu Deus? Cadê o seu entendimento? Pessoas que discutiam a Bíblia com você, pessoas que queriam pela lógica e pela razão te convencer que você está sendo burro por ter fé, pessoas que queriam te convencer que o homem veio da evolução e que não foi uma criação. Essas pessoas vão se dobrar, não pelo poder do conhecimento, mas pelo poder dos sinais de Deus na sua vida. Eles terão que reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Você crê nisso? Eu sei que não é fácil, mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Eu gostaria que, mesmo assentado no teu lugar, que você fechasse seus olhos, deixasse a Bíblia um pouquinho aí de lado. Feche os seus olhos.